Olá, meus queridos, aqui professor Marcos Pedro com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos falar de equação do segundo grau. Vamos para a parte bem básica, da equação do segundo grau. Primeiro, reconhecer se uma equação é ou não é equação do segundo grau. Aqui nós temos 4 exemplos de equações. Só um desses 4 exemplos aqui não é uma equação do segundo grau. Então, muito bem, na aula de hoje nós vamos reconhecer se uma equação é ou não é do segundo grau, vamos identificar se a equação é completa ou incompleta e também nós vamos conhecer os termos de uma equação do segundo grau. Isso é muito importante, apesar de muito básico, para a continuidade das nossas aulas, que virão aí outras aulas sobre equação, para a resolução de equações completas, como também equações completas. Aproveita aí, já peço para você deixar seu like e se inscrever no nosso canal, porque tem muito material que servirá bastante para você nos seus estudos. Então vamos lá. Aqui nós temos 4 exemplos de equações, e nós temos apenas um, como eu já citei, que não é uma equação do segundo grau. Então, para ser bem básico, sem muitas informações adicionais, nós vamos ver o seguinte. Olha essa primeira equação. Nós temos 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. A segunda nós temos x ao quadrado menos 9 igual a zero. A terceira equação nós temos 3x menos 2 igual a zero. E o último exemplo aqui nós temos 2x ao quadrado mais x menos 9 igual a zero. Então, de antemão, vamos identificar qual dessas 4 equações não é uma equação do segundo grau. Então, nitidamente, nós podemos perceber aqui, que esta equação aqui, ela não representa uma equação do segundo grau. Por quê? Toda equação do segundo grau, ela tem que ter o termo x ao quadrado, que a gente chama de termo a. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês quais são esses termos da equação. Então, toda equação que não tiver o x ao quadrado, já que uma equação do segundo grau, ela tem conjunto de solução de duas raízes, então, ela não é equação do segundo grau. Veja que eu tenho 2x ao quadrado mais 3x, aqui eu tenho x ao quadrado, 2x ao quadrado, aqui eu tenho apenas o 3x. Esta equação, ela tem apenas uma raiz, ela representa uma equação do primeiro grau. Pronto, só isso. Para identificar uma equação do segundo grau, ela tem que ter o termo x ao quadrado. Agora nós vamos conhecer os termos de uma equação do segundo grau e verificar se ela é uma equação completa ou incompleta. Veja que no caso aqui, como não representa uma equação do segundo grau, eu não coloquei aqui os termos desta equação. Mas vamos para cá, para a primeira equação, 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Esta equação é uma equação do segundo grau incompleta. Veja por quê. Uma equação do segundo grau, para ser completa, eu tenho aqui esse exemplo aqui, é o exemplo de uma equação do segundo grau completa. Ela tem que ter os termos A, B e C. O termo A é o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, o número que está com x ao quadrado. Que número está aqui com x ao quadrado? É o 2. Então, aqui nós chamamos de coeficiente A. Aí nós temos o termo x, apenas com a variável x, certo? Não é o x ao quadrado, o x. O coeficiente de x, ou seja, o número que está aqui multiplicando o x, aqui com o x, ele é chamado de termo b. Como o x aqui está, nós temos apenas um x, então aqui nós vamos ter 1. Quando não tiver um número ao lado da variável, ao lado da letra, a gente coloca 1, porque eu só tenho um x, então é 1. Então não precisa colocar o 1 aqui, tá bom? E o termo c da equação do segundo grau é o número, eu chamo de termo independente, ou seja, é aquele número que não está com nenhuma variável. Veja que aqui eu tenho a variável x ao quadrado, aqui eu tenho a variável x, e aqui eu tenho apenas um número. Eu chamo esse termo de termo c, ok? Então, o termo c aqui, ele é o quê? Ele é o menos 9. Então, aqui, nessa equação, ela é completa porque ela tem os 3 termos. O termo a, 2, o termo b, que é o termo que está com x, é o número que está com x, o coeficiente do x é 1, e o termo c, que é o número, que é o único número na equação completa que não tem a variável x, nesse caso aqui ele é o menos 9. Então esses são os 3 termos da equação do segundo grau quando ela é completa. Agora observemos aqui
a primeira equação que nós temos aqui, ó, veja que essa equação ela é uma equação incompleta. Quando é que a equação é incompleta? Quando ela não está com os 3 termos. Agora só tem uma coisa, gente. Só não pode faltar na equação do segundo grau o termo a. Porque se faltar o termo a, não existe o x ao quadrado. Se não existe o x ao quadrado, ela não é a equação do segundo grau. Então vamos aqui. A primeira equação tem o termo a, que é 2. O termo b, que é o termo que está com o x, é 3. E você percebe que não tem um número, né? Aquele termo independente que é o c. Eu coloquei aqui um zero, ou seja, o termo c não existe. Então ela é a equação incompleta com a e b. O segundo exemplo aqui, ó, né? Esse exemplo 2 aqui, eu tenho x ao quadrado menos 9 igual a 0. Veja que está faltando um dos 3 termos. O termo b nós percebemos que não tem, porque a gente já soube que os termos são a está com x ao quadrado, o b é o número que está casadinho aqui com a letra x, só com x, e o termo c é aquele número que está sozinho, sem ninguém, né? No caso aqui, ó, nós temos o termo a, não temos o termo b, mas nós temos o termo c, que é menos 9. Então aqui nós temos a equação incompleta, né? Está faltando o termo b, nós temos apenas o termo a e o termo c. Então, pessoal, a gente percebe aqui, meus queridos, que nós vimos agora nesta aula, nós percebemos e compreendemos quando é que a equação é ou não é a equação do segundo grau, quais são os termos da equação do segundo grau e identificar se a equação é completa ou incompleta. Esta aula é fundamental para a continuidade deste assunto, vão ter outras aulas aqui no canal, tá bom? Que a gente vai colocar aqui para vocês. Aproveitem, deixo para vocês o meu abraço. E só lembrando que nós vamos ter vários vídeos, os próximos vídeos vão ser como resolver uma equação do segundo grau completa e incompleta. Fique ligado, ative o sininho para quando chegar a próxima videoaula você resolver as equações do segundo grau. Agora sim, tchau, tchau e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.